Bom dia, Elisa. Bom dia, Sara. Gente, como eu já disse para os colegas que entraram antes, a aula está começando agora só 10 horas por conta de um imprevistozinho que teve aqui, um problemazinho técnico, tá certo? Mas aí nossas aulas vão ficar, nas próximas aulas vão ficar sendo de 9 h 10 até as 10h50, tá bom? E lembrando que na mesma postagem que apareceu o link para a transmissão, tem o link da frequência, certo? Não esqueçam depois de preencher lá o formulário da frequência para registrar a presença de vocês na aula de hoje. Beleza? Todo mundo me ouvindo direitinho? Elisa, Sara. Se puderem só confirmar aí no chat ou então no microfone mesmo falando, eu agradeço. E os slides que a gente vai usar para resolução das questões, certo? A gente discutiu algumas questões hoje aqui. Já está aí na tela para vocês, estão visualizando. Dê só esse feedback aí para a gente poder pra saber se vocês estão visualizando direitinho. Tá escutando? Tá visualizando a apresentação dos slides? Não, a gente vai vamos usar os slides, certo? Esses slides aqui, ele vai trazer algumas questões, depois eu vejo uma forma de disponibilizar essas questões para vocês, tá certo? Vou ver com o Luan depois uma forma para estar disponibilizando para vocês algum material de estudo, além né, de vocês para não ficarem só acompanhando na tela, tá certo? Ok, então vamos aqui, gente, vamos começar. Tá, devido ao imprevisto, nossa aula vai ser bem mais curta hoje, mas a ideia hoje é a gente começar a pensar, certo? Não só hoje, como nas próximas aulas, a gente está resolvendo questões que já foram questões de provas anteriores, né, do canguru de matemática, certo? Da Olimpíada. Então, as questões que foram preparadas para hoje são questões que vão trabalhar o nosso raciocínio lógico, certo? Que é de fato o que a Olimpíada Canguru ela trabalha. Ela trabalha muito com o raciocínio lógico, raciocínio matemático, né? As questões dela abordam muito isso. Dificilmente nós vamos ver uma questão lá que foge dessa pegada do raciocínio, tá bom? Então vou passar aqui os slides, qualquer coisa vocês podem estar falando, tá? Podem ligar o microfone de vocês ou então colocar no chat. Mas no chat pode ser que eu demore visualizar um pouquinho, porque enquanto estou aqui transmitindo a apresentação dos slides, eu não consigo visualizar o Meet. Beleza? Então as questões de hoje vão ser questões para a gente trabalhar um pouquinho aí o nosso raciocínio lógico, tá certo? Trabalhando a resolução de problemas. E eu vou passar aqui já colocando a primeira questão, tá certo? E aí antes de eu fazer algum comentário eu dizer para vocês como é que resolver ela, eu gostaria que vocês lessem a questão aí na tela, tá certo? E pensassem um pouquinho sobre ela, tá bom? Eu vou ler aqui a questão e deixar vocês pensando um pouquinho, ver se vocês conseguem me dizer aí, né, que linha de raciocínio vocês seguiram para determinar a resposta da questão. Beleza? É uma questão bem simples. Ela diz o seguinte: em quantas posições na figura há duas mãos esquerdas em contato, né? E na figura nós temos 7 pessoas na figura, umas estão de costas, né? Outras estão de frente. A questão quer simplesmente saber, né, em quantas dessas posições existem duas mãos esquerdas em contato. Ou seja, uma pessoa que está segurando, uma pessoa com a sua mão esquerda, segurando a mão esquerda da outra pessoa. Tá? Então, observe um pouquinho a figura e pense aí no que é que vocês fariam para resolver essa questão.
E aí, tô conseguindo observar a figura? Gente, vocês podem ligar o microfone de vocês e falarem também, certo? Bom, ó, nessa questão, né, como eu falei, né, a pergunta dele está relacionada ao fato, ele quer saber quantas dessas posições aqui, tá bom? Eu tenho uma pessoa com a sua mão esquerda segurando a mão esquerda da outra pessoa, tá certo? Então, nessa questão aqui era basicamente só uma questão para você raciocinar e verificar, né, fazer a verificação disso a partir da forma como a pessoa está, se ela está de costa ou se ela está de frente, certo? Na primeira pessoa aqui, essa menina que está com vestido rosa, acho que é rosa, né? Pronto. Vocês diriam para vocês conseguiram identificar qual é a mão direita dela e qual é a mão esquerda? Essa mão dela que está segurando a mão da menina loura, seria a mão esquerda ou a mão direita? O que é que vocês me dizem? Seria a mão direita, muito bem. E a mão direita dela tá segurando a mão esquerda ou a mão direita da menina loura? Esquerda. Mão esquerda. Então a gente pode ver que nessa primeira posição aqui não está acontecendo o que a questão está pedindo. Porque a questão quer que a gente encontre o quê? Uma mão esquerda segurando outra mão esquerda. Não é isso? Então essa primeira posição aqui está fora de questão. Né? A segunda posição que nós temos é o quê? É a mão da menina loura, que agora essa mão dela aqui vai ser qual? Que está segurando a mão do menino. A mão direita. Mão direita dela. Que está segurando a mão Direita do menino. direita do menino. Então aqui nós temos mão direita com mão direita. Também não é o que a questão está querendo. E aí a gente vai analisando todas as outras posições até descobrir quantas posições tem o que a questão está pedindo, que é uma mão esquerda com outra mão esquerda. Então pronto. Então a mão direita do menino de azul está segurando a mão esquerda ou a mão direita do menino de verde? A mão direita. Direita. Então, mais uma vez, aqui não é o que nós estamos querendo. Aí nós temos aqui a mão direita, a mão esquerda do menino verde está segurando a mão Direita da menina. da menina. Então, mais uma vez, não é a posição que nós queremos. Analisando aqui a menina de vestido verde com o menino de calça. Ih, que cor é essa? É marrom? Roxa, sei lá. Quais são as mãos que nós temos aqui? A mão que ela está segurando, a mão do menino de louro. É a esquerda ou é a direita? A esquerda. É a esquerda dela, né? E a mão do menino? Esquerda. A esquerda também. Então já encontramos uma situação em que a questão está querendo, que é a esquerda com esquerda. No caso, a menina de verde e o menino de azul com cabelo louro. E quando a gente passa para o menino de azul com cabelo louro com a menina de vestido laranja, nós temos o que? Direita com É a mão direita dela. a mão direita dele com a mão direita dela, né? Então, feita essa análise aí, nós encontramos quantas posições em que nós temos a mão esquerda com a mão esquerda. Uma vez. Uma vez só. Então veja que é uma questão dessa bem simples, mas essa questão ela exigiu que a gente pensasse um pouco, analisasse as posições, né, e raciocinasse, né, essa combinação das mãos, de acordo com a posição que o menino ou a menina estava se encontrando, certo? Então realmente só há uma posição em que nós temos duas mãos esquerdas se tocando, né, que é a menina de verde com o menino louro de camisa azul, certo?
Então, nessa questão aí, a alternativa realmente seria a alternativa A, onde apresenta apenas uma posição, como já foi analisado, certo? E se essa aqui embaixo no slide tem um comentário, mas é o mesmo comentário que eu já fiz com vocês durante a análise da questão, beleza? E aí, deu para perceber que essa questão aqui foi fácil, não foi? Foi. Pronto, vamos passar aqui para as Questão próximas. de raciocínio. Oi? É só questão de raciocínio lógico. Isso, é fazer a análise direitinho, né? Pronto. Alguém ficou com alguma dúvida nessa questão ou a gente pode passar para a próxima? Pode passar. Vamos passar aqui. Qualquer coisa, se for surgindo alguma dúvida, vocês foram lembrando, vocês falem, tá bom? Para poder voltar. Lembrando que se vocês falarem no chat, pode ser que eu não veja a mensagem de vocês na mesma hora, por conta que, como eu falei, quando eu estou apresentando os slides, eu não consigo ver a tela do Meet, tá certo? Então vamos lá. Essa outra questão aqui é uma questão também de você só trabalhar o raciocínio, analisar com calma a situação, né? Não é uma questão também, não é uma questão complicada, tá bom? Então vou fazer aqui a leitura dela e vou deixar vocês pensando um pouquinho aí. Ó, 6 pontos estão numerados conforme a figura ao lado. A figura, essa daqui. Eu tenho aqui 6 pontos, né? Eles estão numerados. Eu tenho um ponto número 1, o ponto 2, o ponto 6, o ponto 3, o ponto 4 e o ponto 5, certo? São desses pontos que a questão está falando, né? 6 pontos estão numerados conforme a figura ao lado. Cris, ele desenhou 2 triângulos. Ele usou esses pontos aqui para desenhar 2 triângulos. Da seguinte maneira, um dos triângulos, ligando os pontos com os números ímpares. E o outro triângulo que ele desenhou ligando os pontos com os números pares. Aí a pergunta que a questão faz: qual das figuras a seguir é a figura que o Cris obteve? Então ele dá aqui 5 opções de figura, opção A, B, C, D e E, e pergunta qual dessas figuras é a figura que corresponde ao que o Cris desenhou, a partir dessa condição que foi dada. Ele desenhou 2 triângulos, sendo que o primeiro triângulo foi formado a partir dos pontos com os números ímpares, e o segundo triângulo foi formado a partir dos pontos com os números pares. Analisem um pouquinho e vejam qual dessas figuras se encaixam dentro dessa condição que a questão deu, né? Para resolver essa questão, logicamente, a gente precisa lembrar quem são os números ímpares desses números que foram colocados aqui e quem são os números pares, certo? Deixa eu ver aqui, alguém falou no chat. Não foi, não, pensei que tivesse sido. E aí, o que é que vocês acham? O que o Cris desenhou? Ele desenhou a Ah, é? Show. Mais alguém quer dar com sua contribuição? Eu acho que ele desenhou a E também. Também, né? Para vocês verem, uma questão bem simples, né? Mas foi questão que caiu na prova, né, da Olimpíada do Canguru de Matemática. Vamos voltar aqui. Nos slides a gente vai ver a montagem bem direitinho. Então nós temos aqui. Se o primeiro triângulo ele montou, né, usando os números ímpares, e a gente sabe que para montar um triângulo a gente precisa usar 3 pontos, não é isso? Então ele fez o quê? Ele ligou do ponto 1 ao ponto 3, do 3 ao ponto 5 e do 5 ao ponto 1, formando aí o primeiro triângulo. E para formar o segundo triângulo, utilizando os números pares, do 2 por 4, o 4 com 6 e o 2 com 6. Então, realmente, a alternativa é. Ok? Sem dificuldades também nessa questão.
Vamos aqui para a próxima. Questão 3. O tabuleiro abaixo é formado por quadradinhos brancos e cinzas. Como esse tabuleiro irá para... Deixa eu só fazer uma ajuste nesse slide, que a figura está atrapalhando o texto. Ficou muito em cima. Aqui. Pronto, volto para cá transmitir para vocês, só um instante. Pronto. Ó. O tabuleiro abaixo é formado por quadradinhos brancos e cinzas. Como esse tabuleiro irá aparecer se as cores de todos os quadradinhos forem invertidas? E aí, conseguiram entender o enunciado da questão? Ele dá um tabuleiro, que é esse tabuleiro que está aqui ao lado, né? Tem quadrados cinzas e quadrados brancos. Ele pergunta como é que ficaria a aparência desse tabuleiro se nós invertêssemos a cor de cada quadradinho. E aí inverter a cor do quadradinho significaria o quê? Né? Nós teríamos aí, na inversão de cores, né? Onde seria um quadrado cinza, nós transformaríamos em um quadrado branco. E onde seria um quadrado branco, nós transformaríamos em um quadrado cinza. E aí, fazendo essa inversão, como é que ficaria a aparência desse tabuleiro? Ficaria na forma do item A, B, C, D ou do item E? Analise aí direitinho. AD. É a D. Qual desses itens aí, gente, do item A, B, C, D e E, que vocês poderiam descartar assim de cara logo? Que vocês imaginassem assim, isso aqui realmente não tem nem como ser a resposta. Porque tá na cara que não é. AB. Qual? AB. A B, né? Essa aqui, né? Justamente, porque como ele pedia para inverter aqui as cores, então eu não poderia ter aqui o item B começando com 2 quadradinhos cinza como começou aqui, deveria ser branco, né? E aí, descartando o B, analisando aí os outros quadradinhos, nós teríamos que ter aqui, ó, o A teria, no início da análise, né? A gente poderia pensar que o A ou C ou D estaria certo, descartando aí quem? Aliás, o A, o C, o D e o E, né? E analisando aí as linhas uma por uma, como era só questão de inverter, né, as cores, realmente a resposta seria a alternativa D, certo? Outra questão também que basicamente só requer de nós atenção aí e um pouquinho de pensamento, né, de raciocínio, para analisar direitinho a situação e obter aí a resposta. Tá bom? Como eu tinha dito, né, as questões que a gente vai estar trabalhando hoje são questões de raciocínio, tá bom? Essas primeiras questões um pouco mais fáceis, à medida que a gente for avançando, né, talvez fique um pouco mais complicada. Então, beleza, né? Todo mundo entender essa questão, tranquilo, podemos ir para a próxima? Sim. Show. Então, bora para a questão de número 4. A questão 4 também é bem simples, só questão de você estar atento aí, pensar direitinho, analisar o formato das figuras, né? Olha o que é que ela diz. Ao lado temos o gato que Janaína começou a desenhar. Depois ela terminou seu desenho. Qual das figuras abaixo pode ser o desenho de Janaína? Essa questão também, gente, só questão de analisar com cuidado, raciocinar aí a questão do formato das figuras que ela utilizou para desenhar o gato,
Vejam aí. Porque nessa questão, como você vai analisar o formato das partes, né, das figuras que ela usou para desenhar o gato, é uma questão que você precisa ver, né, por exemplo, aqui, a orelha do gato tem um formato triangular, né, quando ela começou a desenhar, o nariz do gato também tem um formato triangular. Então, a questão que meio que vai estar... É qual? A B. A B. Porque é uma questão que vai exigir de você o conhecimento das formas geométricas, mas também essa questão da análise e do raciocínio, né? Gente, vocês falaram, eu não entendi se vocês disseram B ou foi D. B. B. B, né? A B. O item A, né? Ó, o item A não pode ser, se a gente fizer a comparação aqui do nariz, né? Ó, tá totalmente diferente. Então, o item A tá fora. O item B tem o nariz, aliás, o item C. Vocês disseram que era o B, eu vou deixar para analisar o B por último. O item C tem o mesmo formato do nariz, mas o que é que está de diferente do item C com o que a Janaína começou a desenhar? As orelhas, né? Muito bem. O item D, a diferença está onde? No nariz. Na posição, né? O triângulo aqui na figura da Janaína está apontando para baixo, aqui no item D está apontando para cima, né? E o item E na cara, porque o nariz aqui no item E tá um círculo, né? E ela fez o nariz triangular. Então, realmente, só sobrou aí como alternativo o item B, e você fazendo a comparação é o que mais se encaixa, tanto no formato das orelhas, como no formato do nariz. Tá bom? Então, parabéns aí. Vocês analisaram direitinho. E realmente era o item B, a alternativa correta dessa questão. Show? Vamos para 5. A questão 5, ela vai precisar que a gente tenha um conhecimento de dado, tenha noção, né, do que é um dado, certo? A numeração das faces do dado. E ela vai dizer o seguinte, ó. A soma dos pontos em faces opostas de um dado comum é 7. O que quer dizer? O que são as faces opostas? São aquelas faces que são paralelas, tá certo? Por exemplo, ó, quando vou pegar aqui essa figura do dado do item A como exemplo. Quando eu pego aqui esse lado que tem 5, né, e esse lado que está mostrando 2, esses dois lados, eles se tocam aqui nessa aresta, certo? Então, eles não são lados paralelos. Então, os lados paralelos seriam aqueles lados que não possuem a mesma aresta, tá? Num dado. E a questão diz que a soma desses lados, né, é igual a 7. Aí ele pergunta qual dessas figuras aí abaixo representa um dado comum. Um dado comum, um dado que a soma dos lados opostos, as faces opostas, vai ser sempre igual a 7. Analisem aí, o que é que vocês encontram. A C. O item C. Lembrando, gente, que as faces opostas, como eu disse, são aquelas faces que estão uma distante da outra, né? Se eu tenho aqui, vou pegar aqui de novo o dado A como exemplo. Eu tenho aqui essa face que tem a numeração 5. Quem seria o oposto dessa face? Né, o oposto dessa face aqui seria o quê? Seria justamente o lado, a outra face, o outro lado do dado que não está aparecendo aqui na figura, né? Que estaria aqui, ó, tem aqui o 5, aí aqui em cima tem um 2, aí a gente desceria lá para o outro lado, aí aquele outro lado, aquela outra face é que seria o oposto do 5, certo? E aí... Pro. É. É a E. Bom dia, Ian. Gente, o Ian tá chegando agora. Ian teve um probleminha técnico, por isso que a aula não começou 9h10, como previsto, tá bom? Mas nas próximas aulas vão ser de 9h10, certo? De 9h10 às 10h50. Bom, foi o Kaique, feito, né, Kaique, que disse que é a E? Foi o Kaique ou foi quem foi que falou?
Sara, a Elisa. Então, bora lá. Beleza, vamos analisar aqui por que as outras alternativas elas estão erradas, tá certo? É uma questão mesmo só de ter uma noção de posição, né, da numeração do dado comum. Essa questão trabalha essa lógica, né, essa análise que você faz, esse raciocínio que você faz, de acordo com o que ele está informando, que a soma dos lados tem que ser igual a 7, e também trabalha a questão do conhecimento do formato do dado, que é um cubo, certo? Olha só, se ele diz que as faces opostas, a soma tem que ser igual a 7, o que é que está acontecendo aqui no item A? Eu tenho aqui a face que está de frente para mim, ela tem que numeração 5, não é isso? Então, a outra face que é oposta ao 5, para que a soma desse 7, a outra face teria que ser quanto? 2, mas 2 tá em cima. Mas só que o 2 está aqui em cima. Na verdade, para que o item A fosse correto, esses dois aqui ele teria que estar do outro lado, que seria o lado que nós não estamos visualizando. Então, o item A está fora por conta disso. O item B, pelo mesmo motivo, né? A face que nós temos aqui de frente para nós é a 3, e aí para completar 7, falta quanto? 4, né? Só que esse 4 que deveria estar na face oposta também está aqui na parte de cima, né? Então o item B não está representando aí um dado comum. A mesma coisa acontece no item C, só que agora a face que está de frente é 4 e o 3 que deveria estar do outro lado, na face oposta, ele também está aqui em cima. Então, se o 3 está aqui em cima, então a face oposta lá do outro lado não vai ser um valor, uma quantidade, que somada com 4 dê a soma 7, como a questão pediu. O item D, mesmo motivo, nós temos aqui a face de frente tem 6, para 7 falta 1. Então esse 1 aqui, ao invés de estar aqui em cima, deveria estar na face do outro lado, que nós não estamos visualizando, né? E aí só nos sobra aqui o item E, né? Que é o que nós temos aqui, ó. A face de frente para nós é a numeração 2, então ele é o item mais apropriado, né, para atender o que a questão pediu. Né? Nós temos um 2 aqui em cima tem 6, então provavelmente o 5 está na face oposta, certo? Então realmente o item é o item correto, beleza? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Só vir aqui, só um instante, gente. Só verificar aqui que o Ian entrou, só que ele acho que saiu de novo. Enfim, vamos lá, continuando. Vamos ver aqui a próxima questão. Também uma questão de lógica aí na prova do canguru. Helena navegou ao redor de 5 boias, como mostrado na figura à direita. Ao redor de quais boias Helena navegou no sentido anti-horário? E essa questão, gente, ela é uma questão que vai trabalhar a movimentação, certo? Tendo aí como base o sentido anti-horário. Só que para eu saber qual é o sentido anti-horário, eu preciso saber qual é o sentido horário. Vocês sabem ler horas em relógio? É relógio de ponteiro, tá? Relógio de ponteiro, gente. Relógio digital, todo mundo sabe, né? Eu ainda não sei. Não sabe. Mas bora lá. Quando a gente olha para um relógio de ponteiro, o ponteiro dele, ele começa a rodar quando a gente está de frente para esse relógio de ponteiro. O ponteiro dele começa a rodar para que lado? Para a esquerda ou para a direita? Eu tenho que tentar fazer aqui um círculo. Ó. Então aqui esse círculo, né? Quando a gente tem um relógio, o ponteiro sempre começa a rodar nessa direção, né? Ó, daqui, vou tentar fazer aqui uma seta, tá bom? Nessa direção aqui. Peraí. Ele roda nessa direção. O ponteiro tá aqui, certo? Ele começa a rodar seguindo essa setazinha aqui, ó. Então, essa direção aqui que o ponteiro do relógio faz é o que nós chamamos de quê? De sentido horário. Ele tá aqui,
Vamos supor que ele está marcando aqui o número 12. Aí ele começa a rodar, aí vai marcar o 1, aí depois marca o 2, depois o 3, depois o 4, 5, 6, certo? Então esse é o sentido que nós chamamos de sentido horário. O contrário disso é o que nós vamos chamar de quê? De sentido anti-horário. Se eu tivesse aqui um relógio, tá aqui o ponteiro dele, e ele começasse a rodar para a esquerda, então teria aí um sentido o quê? Sentido anti-horário, certo? Entenderam, né? Os dois sentidos, o horário e o anti-horário. Pronto, é a questão agora só quer que você analise ao redor de quais boias Helena navegou no sentido anti-horário. E nós temos aqui a boia 1, a boia 2, 3, 4 e 5. Helena saiu aqui, ó. O ponto de partida dela tá aqui, ó. Certo? Helena saiu daqui. Ela saiu daqui e foi em direção à boia 1. Quando ela chegou aqui na boia 1, ela deu uma volta ao redor da boia 1. Essa volta que ela deu foi um sentido horário ou anti-horário? O que é que vocês me dizem? A Sara já deu foi a resposta. Mas aqui, essa volta que ela deu ao redor da boia 1 foi um sentido o quê? Aqui, horário. Esse aqui colocou aí um anti-horário. A H de horário e a H de anti-horário. Então, a volta que ela deu aqui na boia 1 foi, ó, nessa direção, né, ó, vindo pra cá. Analisando aqui com um esquemazinho que eu montei, esse sentido na boia 1 foi um sentido o quê? Anti-horário. Aí ela saiu aqui da boia 1, foi em direção à boia 2, e aí a volta que ela deu aqui ao redor da boia 2, né, foi o sentido o quê? Horário. Saiu aqui da boia 2, foi em direção à boia 3 e fez essa volta aqui na boia 3. Sentido anti-horário. Saiu da boia 3, foi passar pela boia 4 e fez essa volta aqui na boia 4, que é o sentido horário. Veio aqui para a boia 5, chegou na boia 5 e fez eita, agora quase que eu não consigo falar. Fez esse contorno aqui, essa volta. E aí apagou tudo que eu fiz. Do nada. Sentido o quê? Horário. Então nós tivemos aí como sentido anti-horário apenas aonde? Na boia 1 e na boia 3. Como a Sara tinha aí dito, ó. Certo? Aí eu mostrei as setazinhas que eu estava riscando. Os slides tinham aí as setazinhas em cada boia. Beleza? Então, mais uma questão que era mesmo só você parar para analisar com calma, ter essa noção do que era o sentido horário e anti-horário, raciocinar a partir disso, né? E é uma questão fácil também de ser resolvida. Beleza? Questão de número 7. E aí? Essa questão agora ela vai falar sobre um raio laser que está sendo refletido em um espelho de dupla face. E aqui a figura novamente está em cima do texto. Vou precisar tirar aqui só para poder afastar um pouquinho essa figura, gente. Só um instante. Essa figura aqui um pouquinho para baixo. Pronto. E quando eu abrir aqui algumas figuras desformatou. Deixa eu voltar aqui a apresentação para vocês. Pronto. Então aí. Um raio laser é refletido em espelhos de dupla face desta maneira. Aí ele mostrou aqui o esquemazinho da reflexão, ó. O raio laser daqui, ele chegou nesse espelho aqui, ele refletiu para esse outro, chegando nesse segundo espelho, ele refletiu de volta, certo?
Então essa é a maneira como ele vai estar refletindo. Ó. Bateu no espelho, de um espelho bateu no outro, e aí desse outro voltou. Se tivesse algum outro espelho aqui na frente, bem aqui, deixa eu arriscar. Se tivesse algum espelho bem aqui na frente, aí ele já iria pegar esse raio, esse espelho iria refletir ele para uma outra direção, tá certo? Então, mantendo em mente esse comportamento do reflexo que o laser vai sofrer, da forma como ele vai ser refletido, né? A questão perguntou, em qual ponto o raio laser passará ao ser refletido no arranjo de espelhos abaixo? E nós temos aqui o arranjo do espelho. A questão quer saber em qual desses pontos A, B, C, D ou ponto E esse raio laser vai passar, vai tocar qual desses pontos aqui após ser refletido nesses espelhos que aparecem aqui nesse arranjo de espelhos, né? Então bora lá, gente. Tá aqui o raio laser, ó. Em vermelho, ele foi refletido B. aqui. Você disse que é qual? Vai passar no ponto B? Aham. Bora lá. Vamos fazer aqui o caminho dele, então. Então ele chegou aqui e tocou nesse espelho. Ele vai refletir para onde? Para cima ou para baixo? Pra cima. Pronto. Então ele vai refletir aqui para cima, vai chegar nesse outro espelho, vai refletir agora em que direção? Pro lado. Pro lado, que no caso seria a direita, né? Aí ele vem para cá. Chegou aqui, vai refletir para onde? Pra Para baixo. Chegou aqui embaixo, tocou nesse espelho, vai refletir em que direção agora? Para esse outro, né? Ó. pra esquerda. Chegou aqui no espelho da esquerda, agora ele vai ser refletido para o espelho que está logo abaixo. Chegou aqui. Saiu daqui, agora vai refletir para onde? Para a direita Pro novamente. espelho da direita. Agora vai refletir para onde? Para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita? Pra cima. Para cima. Pra cima. Chegou aqui em cima, vai refletir agora para esquerda, não é isso? Chegou aqui na esquerda, ele vai refletir para onde agora? Para cima. Ele continua na direita, vai para baixo, para cima. E aí ele encontra esse outro espelho aqui. Chegando nesse espelho, ele reflete mais uma vez, mas em qual direção agora? Pra direita. Para a direita. Chegou aqui na direita, encontrou um outro espelho. E o reflexo vai para onde agora? Pra baixo. Pra baixo. Chegou nesse espelho aqui, vai refletir para onde? Pra esquerda. Para a esquerda. Pra esquerda. Foi para a esquerda, encontrou um espelho e agora reflete para baixo, não é isso? Chegando aqui nesse espelho, vai refletir agora em direção a quem? À esquerda, correto? Chegou aqui nesse espelho aqui, mas à esquerda, o sentido do reflexo vai para onde? Para baixo, né? Justamente em direção ao ponto B, como o colega já tinha dito, certo? Então tem mais outra questão que apresentou um esquema e a partir desse esquema você precisava só raciocinar a movimentação, no caso aí, né, do raio laser, de acordo com os espelhos em que ele ia chegando, ia tocando, certo? E nós temos aí que o ponto onde ele tocaria seria o ponto... Só vai fazer aqui o ponto B. Beleza? Show? Nenhuma dificuldade também não, né, gente? Estamos aí mais uns 9 minutinhos. Bora ver aqui uma próxima questão. Questão 8. Deixar vocês lerem essa questão e vocês pensarem um pouquinho aí
sobre qual seria a resposta e como você pensou para obter a resposta. Dê uma lida aí, gente, na questão 8. E aí, alguém já tem alguma ideia de como é que o Tom vai fazer? De quantos pacotes ele vai comprar? 5. 5 5. pacotes. Vamos lá. Tom compra exatamente 95 bolinhas de gude, que são vendidas em pacotes de 5, pacotes de 10 e pacotes de 25 unidades. Então ele tem aí 3 opções para compra. Ele pode comprar um pacote que vem só 5 bolas de gude, ele pode comprar pacotes que vem só 10 bolas de gude, ou ele pode comprar pacotes que vem 25 bolas de gude. Mas nessa compra, né, ele quer comprar pacotes de forma que o somatório das bolinhas de gude que vier dentro de cada pacote seja quanto? 90 e 95, certo? Depois que ele fizer a compra e somar todas as bolinhas de gude que veio dentro de cada pacote, ele vai estar comprando aí 95 bolinhas. Qual é a menor quantidade de pacotes que ele pode comprar, de forma que ele consiga comprar as 95 bolinhas? 5 pacotes. Se ele comprar 5 pacotes, como é que seriam esses pacotes? Esses pacotes seriam de 5 bolinhas, seriam de 10 bolinhas ou seriam de 25 bolinhas? 3, 25 e 2, 10. Você tem que colocar aqui, se diz que ele compraria 3 de 5 e 2 de 10. Vamos lá. 3 pacotes de 5 dariam quantas bolinhas? Se fosse o caso esse, se ele comprasse 3 pacotes, com cada pacote com 5 bolinhas de gude, e depois 2 pacotes, cada pacote com 10 bolinhas de gude, ele conseguiria comprar dessa maneira quantas bolinhas? Será que ele conseguiria comprar as 95? O que é que vocês me dizem? Dá quanto aqui? Daria quantas bolinhas de gude? Nesse caso aqui, 3 de 5 daria 15, né? E 2 de 10 daria 20. Faltou um pouquinho aí. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, eu vou antecipar aqui para vocês uma coisa. Realmente a resposta vai ser 5. Mas bora analisar aqui. São 5 pacotes. Mas quais dos tipos de pacote que ele compraria? Eu acho que foi eu que não entendi na hora que alguém falou aí, né? Alguém falou 3 de 25, foi eu entendi 5. Me corrijam aí, por favor. Foi 3, 25 e 2, 10. Ah, sim. Logo tá achando estranho que eu tinha entendido 5. Agora sim. Se eu tiver 3 pacotes de 25, dá 75 bolinhas de gude. Para completar as 95, faltam 20. Então ele vai lá e compra 2 pacotes, cada um de 10. Beleza? Então realmente aí a alternativa B, né? Em que a menor quantidade de pacotes que ele pode comprar de maneira que
ele compra as 95 bolinhas, seriam 5 pacotes nessas condições, 3 de 25 e 2 de 10, certo? Questão 8. Bora ver aqui mais uma questãozinha, que aí nós temos ainda 4 minutos. Tá bom? Aí aqui nesses slides aqui tem um esquemazinho, né? Que seria justamente o que vocês pensariam, o raciocínio que a gente iria seguir para descobrir que a resposta seria 5 pacotes, né? E realmente essa questão é uma questão que você ia fazer essa subtração, né? 95, né? Menos 25 ficaria 70, e você ia fazendo a contagem, reduzindo aí, até chegar a verificação que vocês chegaram no item B, certo? Vamos ver aqui a questão de número 9. Bom, essa questão de número 9 também é bem fácil. Questão mesmo de você estar de atenção e de análise correta, tá certo? A questão enunciada dela diz o seguinte, ó: os algarismos cistercienses foram usados no século XIII. Qualquer número inteiro de 1 a 99 pode ser representado por um único símbolo composto pela combinação de 2 dos símbolos da lista ao lado. Por exemplo, aí colocou aqui o símbolo, e aí a figura, o slide desformatou novamente, e aí a figura está em cima do texto. Então deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Colocar as figuras na posição correta. Pronto. Vou colocar aqui para apresentar para vocês. Então nessa questão agora, nós vamos ter o seguinte. Aí, o símbolo usado para representar o 24 é esse que está aparecendo aí na tela, né? No caso, esse daqui representa o 24. O do 81, a representação dele é esse. E a representação do 93 é essa daqui. Certo? E aí, tendo essas representações, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tendo essas representações, né, o algarismo nesse sistema utilizados são esses. Ó. Nós temos aqui o algarismo para o 1, para o 2, o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E o algarismo para o 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90. Vamos ver. O 24 aqui, como é que o símbolo do 24 foi formado? Ele combinou o algarismo do 2, aliás, o algarismo do 20, com o algarismo de quem? Do 4, já que 24 é 20 mais 4. Então ele pegou aqui, ó, o algarismo do 20, que é esse. E aí ele sobrepõe, gente, esses símbolos, certo? De maneira que a parte vertical do símbolo, de cada símbolo, fique sempre uma sobre a outra. Então veja, pegando aqui o algarismo do 20, combinando com o algarismo do 4, colocando a parte vertical do algarismo uma sobre a outra, formou aqui quem? O 24. Aí a mesma coisa para o 81, pega o símbolo do 80, acima do símbolo do 80, né, coloca o símbolo do número 1, formando aí a representação do 81. 93, pegou o símbolo do 90, em cima do símbolo do 90, colocou o símbolo do 3, formando aí o 93, certo? Então vejam que ele sobrepõe os dois símbolos para a formação do número, de maneira que essa parte central do símbolo, né, na vertical, essa linha do meio, fique sempre uma sobre a outra, certo? E aí essa questão ele vai pedir o seguinte, ó. Ele vai perguntar qual é o símbolo para o número 45. Então o que ele teria que fazer aí? Ele combinaria quais símbolos para a representação do 45. A gente finalizar com essa questão e nas próximas aulas a gente continua com a 10 e as próximas que vão vir.
O que é que vocês acham aí? Ele quer formar a representação do 45. Quais símbolos eles vão usar? Né, nós usaríamos, certo? E de que maneira eles ficariam apresentados? Elisa, esse daí que você falou já é a resposta para a questão 9, né? Que eu só vi no chat agora. Aqui, ó, o símbolo do 40. Vou pegar aqui, para formar o 45, eu preciso de quê? Do 40 e do 5. Eu pegaria aqui o símbolo do 40, né? Juntaria com o símbolo de quem? Do 5. Sobrepondo, tá aqui o 40. Trazendo o 5 para cá, faria isso, né? Justamente nós encontramos na alternativa D, tá certo? Realmente aí era a alternativa D. Gente, essas questões de hoje, para a gente iniciar essas aulas, elas foram muito mais de raciocínio lógico, tá certo? E foi um raciocínio lógico bem fácil, que baseado simplesmente na análise do que estava sendo apresentado e mostrado na questão, tá bom? Já são 10h50, a gente vai encerrar por aqui, tá certo? Nossa próxima aula, tá? Próxima terça-feira, das 9h10 às 10h50, eu vou verificar com uma forma de estar disponibilizando para vocês algum material impresso, que eu possa até mesmo entregar nos dias das nossas aulas normais, nos horários normais, para que vocês possam estar acompanhando aí de casa com esse material, certo? Impresso, se não der para ser impresso, eu vi uma forma de estar disponibilizando o material na forma de PDF, tá bom? Mas eu vou ver com o Luan direitinho depois, combinar com ele essa maneira, certo? E aí as nossas aulas, elas vão seguir nesse formato, tá? De resolução de questões, analisar as questões, analisar analisar os itens que não seriam as alternativas corretas, tá bom? Para a gente ter essa percepção do porquê, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, tá óbvio que a resposta é essa daqui. Beleza, mas a gente precisa também analisar o porquê que os outros itens não estão corretos. Porque a partir dessa análise a gente consegue ter uma visão geral do que pode acontecer ou do que pode vir em outras questões futuras na prova, tá bom? A gente fica por aqui, tá? Espero ver vocês, né, na nossa próxima aula, tá? Para a gente poder resolver mais questões. E eu vejo como uma forma de estar disponibilizando algum material para vocês, certo?